E aí, pessoal? Estamos aqui oficialmente a ritmo de Carnaval de São João, certo? O mês de junho já passou, mas o São João nunca pode acabar, tá certo? Porque é uma época maravilhosa do ano, principalmente aqui no Nordeste, tá certo? E agora, né, eu vou tentar aqui chamar, né, a Dudinha, que é uma pessoa muito especial. A gente se conheceu no Neurin Lab, né? Dudinha, Maria Eduarda, ou Duda Copper, tá certo? É, e é uma pessoa super bacana, maravilhosa, atenciosa demais, super humana, né? Que é importante ser também, né? E enfim, tem uma essência muito boa. E aí eles conheceram no Learning Lab, né? Que é um laboratório, um grupo de arquitetos, neurocientistas, dentre outras profissões, que se empenham em descobrir como o espaço ao nosso redor impacta, né, a nossa forma de pensar, de agir, de viver, nossas atitudes, emoções ao longo da vida em especial, tá certo? Então, eu vou aqui tentar chamar mais uma vez, que não estava dando antes a gravação. Deixa eu ver aqui se dá certo. Enquanto isso a gente Bom conseguiu. dia! Do dia, aí você conseguiu Deu sempre, certo! sempre, sempre, sempre. Eu fico me tremendo todo na hora de convidar alguém. Então, Porque, eu não tenho pelo amor. nenhuma experiência nisso, né, Ciro? Eu Eu acho confio que eu com a tenho. tua experiência, com a tua juventude para fazer isso. Mas eu comecei aqui as lives um dia desse, né? Aí sempre quem eu chamo, né? Que são, enfim, profissionais mais experientes, aí sempre ficam assim, como é que faz live, Ciro? Me ajuda. Eu, calma, tenha fé que eu aprendi um dia desse, né? Então vai dar certo. É uma graça, mas é assim mesmo, né? Eu acho que nas apelações a gente vai descobrindo, né? E quem sabe faz ao vivo, né, Duda? É isso aí. Não é à toa que esses dias a gente tava tão agitado, né? Que enfim, a gente nem assim combinou uma sequência, né? Super wow, né? Super complexa, porque quem sabe faz ao vivo, né? Não do dia. É isso aí. Então tá certo. No dia eu meio que já falei um pouquinho sobre você, certo? Mas assim, se você quiser falar um pouquinho sobre os seus focos de vida, né? Seus propósitos, né? É só para aqui deixar todo mundo na mesma página, né? Principalmente quem chegou agora. Tá ótimo. Então, como o Ciro falou, eu sou arquiteta, né? Meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, então eu sou formada há mais de 20 anos, tenho um escritório de arquitetura que é voltado para o projeto de edifícios, principalmente residenciais para o mercado imobiliário. Então, a gente faz bastante desenvolvimento de produto dentro do escritório. Há muitos anos já a gente insere nos nossos projetos estratégias de sustentabilidade e desde 2008 a gente vem se atualizando nesse assunto, até que em 2020, com a pandemia, dentro de casa, com todas as restrições, a gente passou a olhar também para o bem-estar humano, porque a gente acaba entendendo que não existe como a gente projetar um planeta com construções sustentáveis sem um ser humano que seja saudável, né? Habitando esses ambientes construídos. Então, a neurociência entrou para complementar esse conhecimento. E aí, claro, né, a neurociência entra e passa a dar sentido e um propósito muito maior para o desenvolvimento dos projetos. E aí eu conheci o Ciro e foi muito legal esse encontro, porque a gente, embora trabalhando em áreas um pouco diversas, a gente acabou se conectando com um propósito em comum, que é de tentar buscar estratégias de projeto, de elaboração de produto comercial para o mercado imobiliário, que também acolham as necessidades de um público longevo. Né? E isso foi muito legal, eu aprendi muito com o Ciro e realmente foi uma virada de chave
a partir desse momento que a gente começou a estudar junto, eu passei a ver algumas estratégias que estavam sendo implantadas nos projetos de uma maneira diferente, abrir mais possibilidades, né, para qualificar esses projetos. E tem sido uma contribuição muito rica. Estou muito feliz com isso. Ai, do dia bom demais. Imagine, meu bem, você também visou bastantes coisas, principalmente questões que são super importantes, né? Sobre, enfim, né? Da qualidade do ar, né? De tantas coisas assim ínfimas que nem passa pela nossa cabeça, né? Que também faz toda a diferença, né? Mediante a um projeto especial, né? Do mercado imobiliário, que boa parte das vezes o profissional tem contato desde antes da obra existir, né? Não é, por exemplo, a reforma de uma casa, que você já entra naquela casa, né? Aí planeja várias coisas, muita empolgação. E quando você vai, instalar qualquer besteirinha, você vê que tá tudo ali comprometido e tem que parar a obra. E é uma loucurinha, né? É Então, isso aí. é isso. E o mais bacana do dia é porque eu fui te procurar para fazer a proposta, para escrever um artigo, né? Porque, assim, sempre se propõe a fazer um artigo especialmente científico, né? A gente já se propõe de respirar um pouco, sentar, pegar as experiências, condensar com o que a gente tem constatado cientificamente, né, Sim. em especial da neurociência, né, e realmente escrever sobre isso. E a gente viu, enfrentou algumas dificuldades, digamos assim, porque muitas coisas dependiam uma das outras, nada funcionava de forma separadamente, né? E a gente fala assim, poxa, a gente divide, a gente junta as estratégias, como é que a gente faz direito, né? E também a gente surgiu com o propósito de, vamos ou não falar sobre o etarismo, que é o preconceito alheio ou auto-preconceito, né, que você tem da sua idade, né, da questão de você se sentir incapacitado só por ter uma ou você ser, digamos assim, palco de capacitismo só pela idade, só por você é mais velha que a pessoa lhe vê, né, de forma que você é incapaz, que você já não serve mais para servir a sociedade, né, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, a gente sabe muito bem disso. Daí a gente ficou assim, poxa, como é que a gente vai abordar isso, né? Então a gente começou a pegar, tipo, princípios basilares que de forma muito mágica hoje não é seguido por quase nenhum empreendimento imobiliário. E a gente fica assim, meu Pois Deus é. do céu, qual é a lógica disso, né? Daí a gente fez o possível, né, para mesclar o super conhecimento da do mercado imobiliário e o meu conhecimento acerca da questão da gerontologia, da neurociência e da arquitetura. Então a gente iniciou, né, esse artigo que está disponível no Arquideiro de forma mais simples, logicamente, né? E futuramente esperamos que esteja em algum anal ou livro científico. Daí, Dudinho, vamos lá, né? Começar aqui a dividir as pontuações, né? Da melhor forma possível e ficar aqui papeando. Então, a gente começou com a questão do age in place, né? Que é a questão do envelhecer no lugar, que é quando a sua moradia, ela lhe dá subterfúgios de conseguir lhe propiciar um envelhecimento saudável e ativo, de forma que a própria casa, né, empreendimento, que não lhe atrapalhe, ele lhe ajuda. Se eu estou em uma fase que eu estou necessitando de um apoio físico maior, o empreendimento vai auxiliar. Se eu não estou, tudo ótimo, vou fazer sozinho, né? A ideia é realmente essa, você ficar ali, né? E o empreendimento lhe ajudar a você seguir adiante, né? Daí a gente parte de 6 estratégias que a gente acabou misturando, né, praticamente todas, porque nada na arquitetura funciona de forma diferente, né? Então foram qualidade do ar interno, flexibilidade, qualidades materiais, conexão com o meio externo, conexão com os aspectos da natureza e conexão com a comunidade e entorno local. Então esses 6 a gente elencou, né, e foram os principais. Daí, Lidinha, você poderia falar um pouquinho sobre os 3 primeiros, que a gente condensou, né? Porque a Sim, gente se cansou de ficar repetindo 1 trilhão de termos iguais, né? Assim, gente, tem que condensar isso, né? Foi a sim. proposta até de você. Daí eu queria que você, por favor, comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que antes da gente comentar as estratégias, eu acho importante a gente falar que essas estratégias aplicadas aos projetos, elas beneficiam
todas as pessoas. Né? Não Sim, existe sim. uma estratégia que beneficie alguma pessoa com alguma necessidade especial, seja qual for essa necessidade, que não beneficia os outros. O design universal, a acessibilidade universal, a biofilia, são estratégias que a gente pode aplicar em qualquer projeto e elas vão qualificar qualquer tipo de ambiente para qualquer público. Então, isso eu acho muito importante, assim, a gente começar com a ideia de que nós qualificarmos os nossos projetos com estratégias que permitam que o maior número de pessoas usufruam daquele ambiente e possam sentir um bem-estar naqueles ambientes, eu acho isso fundamental. Então, o mínimo que a gente pode dizer é que se não te beneficiar muito, não vai te prejudicar, né? Então, eu acho isso muito importante, porque no mercado imobiliário, a gente percebe que existe uma replicação de um mesmo tipo de produto, assim, uma replicação exponencial. Assim, a gente vê em todas as capitais e todas as cidades que têm um mercado imobiliário mais aquecido, um mesmo tipo de produto sendo ofertado. Né? É claro que por N razões, e inclusive razões econômicas, né, e de retorno de investimento, isso acaba se justificando, né? Mas quando a gente pensa no bem-estar humano e na qualidade de vida dentro de cada ambiente, a gente percebe que tem um longo caminho para percorrer e a gente pode sim qualificar desde o projeto esses ambientes que serão ofertados como produto no mercado imobiliário. Né? Então, a menos que se tenha um público muito bem definido, não justifica mais hoje, da maneira como eu vejo hoje as coisas, não justifica mais a gente não usar essas estratégias, né? Então, eu acho que, como a gente falou ali, em flexibilidade, uma das estratégias é flexibilidade no layout, né, dos projetos. Então, não existe como alguém não se sentir beneficiado em ter uma liberdade de compor aquele ambiente da melhor forma que possa lhe servir. Então, essa é uma estratégia que permite que uma pessoa, em diferentes etapas da sua vida, passe a adaptar aquele ambiente da melhor forma possível, mantendo a conexão com aquele lugar, né? Mantendo a identidade que começa a se formar, porque a gente sabe que os ambientes eles não são neutros de nenhuma forma para quem está usando, né? Então, o usuário, de uma certa forma, através de todo o seu sistema sensorial, ele se mistura àquele ambiente e com o tempo existe uma identidade com o lugar que é muito importante ao longo da vida, né? A gente se sente acolhido pela nossa própria casa. O ambiente residencial é ainda mais importante nesse sentido, porque realmente é o lugar que a gente retorna no fim do dia, que a gente se sente acolhido, que a gente reabastece as nossas energias, enfim. Então, essa flexibilidade de composição do ambiente, ela é fundamental para que eu garanta que esse lugar sirva para uma mesma pessoa atendendo as diversas necessidades nas suas etapas de vida, ao longo da vida. Outra questão muito importante, que aí eu até digo que diz respeito até à saúde pública, é a qualidade do ar interno. A qualidade do ar interno, ela é negligenciada em muitos projetos e as pessoas acabam nem entendendo o quanto o ambiente pode prejudicar a sua saúde e não sabem como solucionar isso. Então, nós como arquitetos, a melhor forma de nós garantirmos a qualidade do ar interno é, desde o projeto, já pensar em estratégias que possam facilitar a ventilação natural, a iluminação natural desse ambiente, que esse ambiente tenha uma manutenabilidade facilitada,
Isso acontece com a especificação dos materiais que a gente vai usar nos acabamentos. Então, a posição das aberturas é essencial para isso também. Então, essas são coisas muito simples quando elas são pensadas desde o projeto. É claro que a manutenção da qualidade do ar interno também vai depender de um certo empenho do usuário, né? Mas se o projeto não pensou nisso desde a fase de criação, isso é muito mais difícil de acontecer, né? Então, hoje a gente tem inúmeros casos de síndrome do edifício doente, e as pessoas não sabem nem do que se trata isso, né? Estão sendo prejudicadas pelo ambiente que elas usam e habitam e não sabem como resolver, né? Então, essa é uma estratégia que tem que ser pensada desde o projeto e ela pode sim interferir muito fortemente na qualidade da saúde dessa pessoa. Então, uma outra coisa que a gente falou bastante quando a gente começou a elaborar é o emprego do design biofílico, né? As estratégias de design biofílico empregadas a qualquer tipo de projeto, elas beneficiam qualquer pessoa. Então, a implantação do projeto, a escolha do terreno, a relação que ele vai ter com o entorno e com a natureza que esteja próxima ao local, com as vistas para a rua, isso tudo vai influenciar muito na conexão que nós temos com a natureza, que claramente nos dá uma qualidade de vida melhor, seja pela qualidade do sono e pelo próprio acesso à iluminação natural para regular o nosso ciclo circadiano. Então, isso tudo é bastante importante e deve ser pensado desde a fase de projeto. Enfim, a gente tem inúmeras estratégias que a gente usa que são essenciais. E o mais bacana do dia que você falou, a questão porque você sabe, eu penso em tantas coisas, né, que certas pontuações, já quando a gente vai falar aqui, realmente, assim, poxa, realmente isso é bem importante falar, porque essas estratégias, né, elas são voltadas para o envelhecimento, e envelhecimento é algo inexorável a todo mundo, né, então, querendo ou não, vai acabar envelhecendo ou, né, por algum motivo, vai fazer um contrato com alguma divindade e vai ficar a vida eterna, né? Então, entre as duas opções, né, eu acho que pra gente, né, a mais terrena, digamos assim, é a primeira opção, né? Envelhecer com qualidade de vida, né? Ter uma vida longeva. E a gente discutiu muito, né, em inicial, que eu pontuei o quão é importante essa intergeracionalidade entre as pessoas, né? Entre crianças, jovens, adultos e idosos. E boa parte das vezes, o mercado imobiliário, ele faz questão de segregar essas categorias, né? Não é à toa que existe o formato, digamos, imobiliário, que é o loft, que é que é uma residência extremamente pequena, né? Que, digamos, é para acomodar aquele jovem que não vive muito em casa, né? E que realmente não tem aquele grau de responsabilidade, também não tem aquela família consistente, né, para morar junto. Então já temos também residências mais amplas, residências mais amenizadas, né? E tudo isso enfatiza ainda mais uma segregação de idades que já tem tão que impacta tanto a sociedade, que a gente vê claramente, né? Que criança anda com criança, jovem só anda com jovem, adulto só anda com adulto, né? Idoso só anda com idoso, né? E isso realmente reflete mais ainda na questão do ageísmo, que eu falei a princípio, né? E tudo isso que eu te chamei para a gente fazer esse artigo desde o comecinho foi porque eu vi na minha casa como exemplo. A casa, né, que era da minha avó, né, e agora é daqui da gente. Porque aqui a minha casa foi construída há cerca de quê? 50 anos atrás, certo? 45, 50 anos atrás. Então, desde o dia que eu nasci, né, desde que eu me entendo por gente, essa casa comportou, né, mesmo sendo uma construção muito antiga, ela comportou a mim,
certo? A minha mãe, certo? A minha tia e a minha avó. Sendo que nós quatro, né, somos de gerações completamente distintas e diferentes. Temos hábitos, formas de pensar, nossa cultura foi moldada de forma diferenciada. Entende, Ludinho? Porém, a nossa casa, né, essa casa, ela sempre esteve co-vinculada, né, às nossas necessidades, nos auxiliando quando necessitamos, né, e assim, sendo realmente continuando, digamos, né, a sua qualidade do ar, né, porque aqui realmente é muito ventilado, porque as primeiras casas, residências aqui do Nordeste, realmente tinham essa abundância, né, de janelas, enfim. Então aqui tem iluminação natural, ó, iluminação natural, ali, ó, iluminação natural daqui, dali, dali. Então realmente é uma abertura muito ampla. Isso me auxiliou bastante, porque eu tenho rinite, sinusite, tudo com it, né, que a pessoa tem de alergia, né? Então, para mim, isso é realmente bem importante, porque sempre que eu estou em um local fechado, eu já começo a ter, já começo a realmente espirrar, né? Eu me sinto muito doente naquele local, porque aquele local não tem o mínimo de renovação de ar necessário para suprir as necessidades dos meus pulmões frágeis, entende? Das respiratórias em conjunto. E às vezes as pessoas não se impactam tanto com isso, né, de forma a curto prazo, que acontece que vai alargando o tempo, né, e vai gerando a questão do edifício, da cirurgia do edifício doente, que boa parte das vezes está todo mundo ali doente, está todo mundo se sentindo mal, seja de uma forma de saúde direta, né, ou algum transtorno psicológico ou neuropsicológico, né, e isso afeta demais como a gente consegue estabelecer propostas que vão efetuar de forma a dar qualidade de vida para essas pessoas. Porque, vejamos, quando a gente está ali em uma corporadora, né, tem a questão dos custos, né, tem a questão de você conseguir salientar o máximo possível, dar uma proposta coerente com a realidade. E quando a gente fala sobre aspectos a longo prazo, né, a gente vê que não tem tanta interesse. É alguma coisa muito mais, não sei se você vê aí no Sul, né, esse maior interesse de um investimento que seja a curto e no máximo médio prazo, né, que ali realmente dê certo, funcione papum, e não se preocupem com as questões a longo prazo, como é que vai compor as pessoas, né? Porque quando você compra um imóvel, né, que a gente fez questão de pontuar que é um imóvel para a vida inteira, a gente fez ali realmente, poxa, eu vou aqui, comprei esse imóvel, tô aqui, eu sou idoso, vou comprar esse imóvel e vai ser maravilhoso, né? Eu sou aqui um adulto, vou comprar esse imóvel, vai ser maravilhoso também. Porque quando tá bom pro idoso, tá ótimo pro adulto e tá maravilhoso para todo mundo, né? Principalmente para as crianças. E a gente também viu outras muitas questões. Mais especial, de aí na questão do mercado imobiliário, né? Porque eu estou aqui no Nordeste, quem não sabe, e a Dudinho está lá no Sul. Né? Eu estou aqui no Fortaleza, Ceará, e a Dudinha está lá em Porto Alegre. Não é mesmo, Dudinha? Então, pelo menos aqui, as construtoras têm muito esse olhar imediato, né? Vamos aqui, papum. E aí, Dudinha, isso aí quem sabe que preocupações iniciais são extremamente fundamentais e basilares, né, para a manutenção, a durabilidade, né, e a qualidade de si da mineração ao longo do tempo. E aí, Dudinha, como é que funciona? Então, aqui a gente encontra vários tipos de produto, né? Tu mencionaste os lofts. Aqui existe isso também, né? Como em toda grande cidade, eu acho que existe uma grande variedade de oferta de produtos. Só o que a gente percebe é que e eu acho que até isso é uma escolha, né, de quem está buscando o seu imóvel. Às vezes a pessoa já pretende comprar como investimento e vai usar por um curto prazo na vida dela. E ok, sabe? Eu acho que existe público para tudo. Mas quando a gente pensa no imóvel para a vida toda, e aí eu acho que esse é sim um diferencial de algum produto, a gente poder imaginar que um apartamento, né, vai servir confortavelmente
e vai atender confortavelmente as necessidades de uma pessoa ao longo de toda a vida, esse é um grande diferencial de produto, né? E eu acho que o mercado começa a despertar para isso e a ciência ajuda muito, né? Ela evidenciando esses benefícios, né, Ciro? Assim, eu acho que a convivência entre gerações é um benefício que tem sido bastante necessário. Não só necessário, mas ele tem sido bastante explorado. Assim, a gente vê, por exemplo, que quando a gente pensa no ESG, né, nas estratégias de ESG no mundo corporativo, hoje a gente já conhece como é extremamente rico para os ambientes corporativos essa sinergia entre diferentes gerações, né? Então a gente percebe que essa consciência, né, o conhecimento desses benefícios traz para o mercado um interesse que antes era desconhecido, né? Então a gente passa a pensar assim, olha, é interessante nós produzirmos empreendimentos que favoreçam esse convívio entre gerações, né? Então, se esse produto é interessante para o mercado, como desenvolvê-lo, né? Então, é assim, a metodologia para a gente desenvolver um produto que seja interessante para abrigar as necessidades de diferentes gerações, ele é um produto que tem que ser pensado de uma maneira diferente de, por exemplo, o desenvolvimento de um produto que vai servir para quem procura loft. E isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque eu acho que os diferentes produtos eles podem conviver no mercado, tá? Eu acho tranquilo isso. A gente vai num centro comercial e a gente encontra lojas que são dedicadas a determinados tipos de público. Eu acho que isso não é assim necessariamente um problema. Eu acho que isso é até bom, né? Porque a gente pensar num produto e desenvolver ele de uma forma bastante dedicada a um determinado público é ótimo, né? A gente vai atender bem a necessidade daquela pessoa que está procurando o produto. Porém, quando a gente está pensando em consumo consciente, a gente está pensando nesse vínculo que a gente consegue construir com o espaço construído, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar no imóvel para a vida inteira, né? Claro. E eu acho que nesse sentido, quando a gente começou a elaborar as nossas estratégias, a gente pensa bastante nesse despertar que as pessoas gradativamente estão tendo para esses benefícios, né? Desse convívio intergeracional, da gente poder criar raízes num lugar. Isso Com é certeza. muito saudável, né? Isso diz bastante da nossa natureza humana, isso nos conecta com a nossa essência, né? Então, eu acho que só essa tranquilidade de imaginar que a gente vai poder habitar o mesmo espaço ao longo de toda uma vida, eu acho que isso tem um valor enorme, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto e na qualidade de vida daquele usuário. Então, eu acho, por exemplo, quando a gente imagina a conectividade de um empreendimento com o seu entorno, né? A qualidade de vida que tem uma pessoa que pode ter acesso a serviços a pé, por exemplo, né? A uma curta distância, ter acesso ao comércio, ela consegue construir a sua vida em torno daquele ambiente que ela habita. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Isso é muita qualidade de vida e isso é uma maneira de se viver de forma gentil e sustentável com o planeta, né? E Então, bem assim, algo bem fluxo, bem natural, sem muita assim, aquela questão, sem aqueles inputs estressores que são tão, que às vezes tá tão presente na nossa que nem olha, né? Que assim, poxa, isso está me prejudicando, né? Então, quando você realmente passa
a ter um empreendimento mais realmente leve, que você consiga ter uma vida mais fluida, né? E, digamos assim, de boas, né? É maravilhoso. Sustentável, coerente, né? Não, Com sua comunidade no entorno, é maravilhosa. ultimamente, Ciro, eu tenho, na minha vida, na dinâmica da minha vida, o trânsito tem me incomodado muito. Eu acho, assim, tão maravilhoso poder sair a pé para me deslocar de um lugar para outro, sabe? Eu me sinto mais conectada com a cidade, eu sinto mais segurança de andar na cidade quando eu posso fazer isso a pé, sabe? Então, a gente começa a perceber que são 15 minutos de engarrafamento num lugar, ou 20 minutos de deslocamento de um lugar para outro. Como isso é estressante quando a gente tem que fazer isso dentro de um carro, sabe? É tão Sim, bom a gente poder, em 20 minutos, se deslocar a pé, né? A gente fica mais tempo na rua, porque eu acho isso, quando a gente pensa que um ambiente construído, ele pode te proporcionar qualidade de vida, a gente também está falando que esse ambiente ele deve te proporcionar oportunidades de sair e ficar e ir a pé para os lugares, né? Então, isso sim. também é qualidade de ambiente construído, né? É engraçado a gente pensar isso. A gente está pensando que para que um ambiente, a nossa casa esteja atendendo às nossas necessidades de uma forma positiva, a gente também está falando que essa casa permite que eu me desloque e que eu saia dessa casa e eu me desloque com facilidade para os lugares. Então, estar conectado com a vizinhança e com o meio urbano de uma forma saudável também faz parte de ter um ambiente construído que seja positivo, né, para o meu bem-estar. Com certeza, doidinho. E também assim, voltando, puxando para a minha realidade, né? Eu evito o mais possível andar de carro, mesmo sendo muito criticado pelos meus familiares, pelos meus colegas também de profissão, né? Eu sou 99% urbano. Eu realmente utilizo minhas perninhas para se locomover, o meu bairro, a minha cidade, porque eu me sinto melhor comigo mesmo, né? Tudo bem que tem ali a questão do calor, tem a questão, enfim, do barulho externo do trânsito. Não tem calçada minimamente digna, às vezes, né? Mas só em você conseguir estar ali andando, né? Conhecendo, vendo, falando, sentindo, né, o seu entorno, eu acho isso maravilhoso. Eu fico pensando como as pessoas veem o urbanismo em si, né? Sendo que elas ficam realmente detentas ali. O passo que ela dá fora de casa é dentro de um automóvel, é dentro de um veículo. Então, né, ela fica privada, fica encaixotada, digamos assim, durante todo o seu trajeto de casa até, enfim, outro estabelecimento e na volta também. Ela não sabe como é que comporta ali, não sabe como é que está a necessidade fora o seu urbanismo em si. Ela não vive sua cidade, ela vive a função realmente das suas necessidades e fica ali naquele enclausuramento de você sair de casa com o carro e voltar de casa com o carro. E isso é algo tão assim primordial, você viver a sua vizinhança, você viver o urbanismo, né? Porque não adianta a gente olhar para uma calçada e assim, olha, eu não uso a calçada, né? Eu sempre ando de carro porque não tem calçada, né? Poxa, mas será que isso é uma única desculpa, né? Será que mesmo ali você em uma travessia meio que tortuosa, né? Por exemplo, eu tô super lá quando eu tô naquele dia exaustivo, estressante, ou realmente não me acordei muito bem, e eu consigo caminhar aqui pelo meu bairro, que eu encontro, por exemplo, num caminho de uma consultoria, ou enfim, algum outro a fazer, entende? Eu me encontro, digamos assim, com uma criança que olha pra mim, aí começa a rir do meu jeito, sabe? Assim, olá, bom dia, começa a rir, aí ela vira pra mãe, é o menino ou a menina? Aí assim, não interessa, assim, é o que você quiser, né? E daí, Dudinha, fica aquela questão, né? Poxa, e
aquele sorriso, né? Tão assim, sei lá, aquela risadinha, né? Tão ínfima, né? Ela me deixa tão alegre que cura qualquer coisa, sabe? E isso também acontece com a questão das pessoas mais. Aí eu vejo ali enfim, as pessoas mais velhas conversando na calçada, né? Eu cumprimento, dou bom dia, começo a conversar. Aí eu devo ficar de olho na hora, senão se der, né? Eu passo todo dia conversando com elas. E são todas histórias ricas e maravilhosas que você assim, poxa, né? Aquilo, todo esse contato que eu tenho aqui pelo meu entorno e também nos outros entornos que eu vou, que eu convivo, né? Eu fico tão conectado, o sentimento de territorialidade, de pertencimento, ele é tão gritante em mim que, nossa, eu faço questão de fazer isso, né? E não tem sol, não tem calçada inexistente, né? Não tem Que te buzina de carro, impeça de fazer né? isso. Que me impede de fazer isso, porque tem um bem maior, É, apreciar a humanidade aqui no meu entorno. eu acho que a gente precisa ter sempre presente a ideia que nós somos uma espécie social, né, Ciro? Sim. E na minha opinião pessoal, enquanto arquitetos, urbanistas e planejadores da malha urbana, nós erramos quando a gente pensa uma cidade para carros, né? Muito. Então, e a gente passa a entender o quanto essa atitude influenciou a nossa qualidade de vida, certo? Então, assim, nós nos desconectamos da nossa essência, porque nós passamos a viver mais isoladamente, né? Então, quando eu troco o carro pelo transporte coletivo, né? Eu já tenho uma qualificação no meu deslocamento, porque eu estou em contato com outras pessoas, né? É claro, aqui em Porto Alegre, por exemplo, no inverno, é muito frio para a gente andar a pé, muitas vezes, em alguns horários do dia. Realmente é frio, né? Os meus filhos, a escola dos meus filhos, ela fica a menos de 20 minutos a pé da minha casa. Mas de manhã cedo, quando eles vão para a escola, é muito frio, né? Então a gente, claro, às vezes a gente precisa de um transporte fechado, né? De um meio de transporte fechado. Mas se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, a gente já tem um contato com os nossos pares. Isso é muito Demais, é muita qualidade maravilhoso. de vida isso, né? É claro que se eu puder andar na rua, se eu puder caminhar e ter essa experiência que tu está falando, é melhor ainda, né? A gente começa um dia diferente se a gente não precisa pegar um carro e ir para o trânsito, né? É uma delícia a gente começar o dia a pé, né? A gente perceber se o dia está frio, se o dia está quente, na nossa pele, né? Sem precisar olhar pela janela ou sem olhar no celular qual é a temperatura, sem olhar na televisão, né? É tão bom a gente vivenciar as estações do ano, a gente vivenciar o ar da manhã, o ar da tarde, o ar da noite, no ambiente aberto, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Sim, justamente. A gente se desconecta muito da nossa essência quando a gente assume uma vida num meio urbano que foi planejado para o carro, né? Isso é muito ruim. Eu acho que a gente errou nisso. A gente precisa rever isso. Infelizmente, e até engraçado, Dinha, que entra assim, né? Porque quando eu me encontro com uma pessoa, a gente começa a falar sobre a vida, e sempre aparece, querendo ou não, né? Quando eu falo que a questão que eu sou arquiteto, urbanista e também a questão da geontologia, né? Ela vê, olha, essa rua aqui, não sei o quê, né, etc. Começa a reclamar de vários pontos da cidade. E meio que é assim, poxa, infelizmente, né, eu não pertenço à prefeitura da minha cidade, né, para modificar isso. E às vezes não é falta de competência do próprio urbanista que, né, que está ali, né, são as demandas, né, as cartilhas feitas pelas próprias prefeituras municipais, né, de cada estado, e ali tem alguns determinantes. E esses determinantes não estão condizentes, na maioria das vezes, para as pessoas, né? Estão É a priorizando a prioridade. pessoa, estão priorizando o carro. O carro, né? como sempre, né? E eu acho que isso é uma demanda e uma tendência até do urbanismo,
Do urbanismo modernista, né? Que desde a construção de Brasília, ela não foi abandonada. Isso repercute demais, né? Você falou bem no começo da live que os impactos da moradia, né, na questão do nosso ciclo circadiano, que para quem não está familiarizado, é o ciclo do sono, certo? Então, o ciclo circadiano, né, dependendo ou não da incidência de iluminação solar que você pega no comecinho do dia, né, isso vai sim, né, postergar ou melhorar a qualidade do seu sono, entende? E isso é muito evidente porque, por exemplo, poxa, quando eu tô aqui, quando eu tô na minha casa, eu acordo, né, enfim, tomo um banho, enfim, etc e tal, e pego o meu carro e já saio, a minha conexão com o sol, ela é muito pouca, né, e quase nula, basicamente, né? E a gente chega no trabalho, estaciona um carro, né, entra no trabalho, cadê o sol, né? Não, é sempre ambiente fechado, né? E sem vegetação natural, sempre com ar-condicionado ali, né? A mil, totalmente conectado com a climatologia local, né? Daí acaba o trabalho, né? Digamos assim, 16 ou 18 horas, né? Saiu do trabalho, pega o carro, volta para casa, né? E cadê o sol? Você não pegou o sol, né? Você fica ali só aquelas flechinhas e olha lá. Sendo que só em você, digamos, tomar um café na manhã, até na casa em si, né? Ali com a janela aberta, olhando para o sol, você já consegue sim ter uma efetiva captação da luz solar, né? E se você utilizar o transporte público, por exemplo, ou o meu pedonal, você também teria um super contato com a questão solar, né? Que é algo 0800, né? É de graça, né? Ele sintetiza a questão da vitamina D, ela promove questões da contração, né? E da dilatação da pupila, ela mantém a saúde ocular. Então, são vários benefícios que a gente perde com isso, né? E aquela questão, poxa, a minha casa ela tem que estar habilitada tanto internamente para ser o meu conforto, para ser o meu refúgio, e também tem que estar apta e conectada com o meu externo para que eu consiga usufruir da minha vida do lado externo. Porque a nossa casa, ela entende a gente, digamos assim, né? Ela sabe que tem a hora que a gente vai dar super valor a ela, vai ter a hora que a gente vai dar super, passar um bom tempo ali conosco, né, com a nossa solitude, com nossos familiares e amigos, e tem também os momentos que é assim, poxa, agora você está bem nutrido, pode sair, mas depois volte, viu? Então, esse movimento é essencial. E falar sobre aging place, moradia para a vida inteira, né, para toda a vida, também é falar de conexão do entorno, também é falar de eventos, de encontros, né, de possibilidades fora da sua casa. Não, quando a gente se dá conta de quanto o nosso comportamento, a nossa rotina é modulada pela qualidade do ambiente que a gente habita, a gente passa a valorizar mais um bom projeto arquitetônico, né, Ciro? Isso é muito importante, né? Quando tu falaste assim que a nossa casa nos entende, esse é o ideal. A nossa casa deveria nos entender, a nossa casa deveria nos reconhecer, deveria nos abrigar, né? Mas isso acontece quando a gente conquista uma qualidade de projeto, né, que beneficie isso, que proporcione isso. Isso é muito importante. E aí a gente tem uma relação saudável com o ambiente construído, né? Eu acho isso muito interessante e a gente passar a saber comunicar melhor isso para as pessoas, né? Que a arquitetura é uma questão de saúde pública, a arquitetura ela interfere grandemente na modulação do nosso comportamento, Com certeza. né? E eu acho que a gente comunica mal isso, Ciro, né? Nós Sim, arquitetos deveríamos saber comunicar melhor o papel que o que a gente faz tem na vida das pessoas, né? Quando a gente fala em síndrome do edifício doente, que a gente já tá, né, já falou isso algumas vezes aqui hoje, realmente as pessoas não entendem, sabe não né, o o que é. quanto não sabem o que é, mas eu acho que cabe a nós fazer essa comunicação, né? A gente precisa aprender a comunicar melhor a importância do nosso trabalho, né? Uma vez que
que a gente conquiste essa comunicação, as pessoas automaticamente vão entender como buscar uma qualificação ambiental para qualificar a sua vida, né? E aí muitas doenças que hoje estão tão presentes na nossa sociedade, elas vão poder passar a contar com o ambiente como coadjuvante para cura, né? E eu acho isso tão legal, acho que quando a gente entende o quanto o ambiente pode interferir, né, na nossa vida, na nossa saúde. Eu acho que é importante a gente começar a tentar buscar formas de comunicar melhor a importância que o ambiente construído tem em toda a nossa vida, né? Eu tenho buscado isso. É um desafio, né? Que a gente não fale mais arquitetês, que a gente não fale só entre arquitetos, né? Um desafio muito grande, mas eu acho que é ótimo para assumir isso como propósito, né? Eu acho que todos nós que estudamos e que, além de termos uma atuação a gente profissional da prática arquitetônica, a gente que trabalha com pesquisa, a gente precisa buscar isso, Ciro, através de todo o arcabouço científico que a gente tem para amparar essa fala. A gente precisa transformar essa fala em alguma coisa palatável, né? Em alguma coisa que seja intuitivo, que as pessoas precisam intuitivamente entender que a qualificação do espaço vai refletir diretamente, não só no comportamento delas, como na saúde mental, né? Que meu cachorro está aqui do lado pedindo carinho. Pode dar o carinho à vontade, não. Carinho tem que priorizar. Ora. Do dia, a gente fala aqui tanto em conexão, né? Sim. Com a natureza, né? Acariciar aí o dog. Oh, meu Deus, como aí for. Tem até uma participação especial aqui que eu nem estava esperando. Bom demais, amei, Lidinha. E voltando também para aquela questão, né? Só para reiterar o que você falou, que a gente, quem está escutando agora ou depois, né? Assim, então eu preciso ser um super cientista ou algo do tipo, né? Para comunicar isso assim. Olha aqui, coleguinha, né? Olha aqui, seres humanos. Só em você ter empatia, só em você dedicasse uma horinha, meia horinha a ouvir o seu cliente, né? O que ele não é perguntar o que você quer, o que você precisa, né? Qual é a sua cor preferida, né? Qual é aqui, etc. Não é só isso, gente. A gente quer tanta coisa, a gente deseja tanta coisa, que se a gente ficar só nessa superfície, a gente não sai da nossa realidade atual, né, Dudinha? Então, falar sobre melhor informar, conectar as pessoas, não é o complexo. É só para a gente voltar um pouquinho às nossas raízes e nos comunicarmos melhor, né? Eu fico passado, digamos assim, porque sempre que eu vou fazer alguma consultoria, principalmente, né, para o público com um arquiteto que está fazendo ali um projeto para o seu público longevo, né, para uma pessoa mais velha, e eu ficar assim, poxa, mas quando você foi conversar com ele, né, o que você assim percebeu? Ele tem alguma dificuldade de falar? Ele tem alguma dificuldade assim no modo de conseguir reter as informações, né? Com o que você assim sentiu quando você falou com ele, né? Isso é principalmente para o gerontólogo que sou eu, ter essa análise a partir dele é muito importante, né? Para acompanhar o projeto. Daí muitos falam, todos praticamente, eu não falei com ele. Quem falou com ele, quem falou comigo foi a família dele. Aí, nossa, eu perguntar assim, então você já está aqui na metade do processo do projeto para uma pessoa que você nem falou com a pessoa ainda, tudo bem, né? Aí ela fica assim, como é que pode? Isso não acontece só com pessoas mais velhas, né? Creio que acontece com várias outras idades, com vários outros segmentos e com várias outras questões. Eu fico perguntando, como você quer projetar um edifício, né? E não incluir o usuário,
o morador do edifício, né? Como é que pode, Ludinha? Me diga, como é que pode? É muito difícil. Claro que quando a gente fala em mercado imobiliário, né, e em desenvolvimento de produto, a gente não conhece, né, o Sim, usuário final, né? E aí eu acho que entra o papel fundamental da arquitetura de interiores, né, Ciro? Então, assim, claro que o produto deve estar preparado para receber, né, um universo de possibilidades, certo? E aí esse então cabe a nós arquitetos que projetamos para o mercado imobiliário cumprir essa missão, mas também de dar espaço para uma arquitetura de interiores de qualidade, com né? Eu acho certeza. que aí é essa segunda etapa, uma não anula a outra, e uma não Claro. substitui a outra, elas se Ó, complementam, né? É nesse momento que é essencial, né, a gente ficar olho no olho com o usuário final, né? Mesmo uhum, que esse usuário final já apresente um declínio cognitivo ou alguma com coisa assim, certeza. é muito importante a gente interpretar qual é essa necessidade. E aí a empatia, ela É é tudo. definitiva, né, nesse momento. Com certeza, Dudinha. E quando, claro, né, que alguns empreendimentos, mercado imobiliário, né, e lógico, você não sabe com quem você vai lidar de forma específica, né? Mas quando você dá subterfúgios, quando você estabelece, aliás, 6 estratégias que a gente compôs, né? E depois volta-se para as necessidades mais digamos, peculiares de cada pessoa no local, a partir do design de interiores, por exemplo, né, tudo se modifica. Quando a gente estava projetando, eu até te apresentei alguns espaços ultra mega flexíveis, né, de forma interna, e você fala assim, Ciro, mas calma, isso é uma etapa mais de interiores. A gente ainda está aqui na arquitetura, né, e vai compreender a construção inicial do empreendimento, né? E a gente ficou assim nessas trocas, eu achei realmente muito bacana, porque foi um aprendizado mútuo para todos. E a gente percebe que, poxa, o importante de um imóvel, né? Até quando você assim tá comprado, né? Assim, poxa, eu vou aqui mudar de casa, né? Vou sair da casa dos meus pais, enfim, vou aqui realmente poxa, eu vou aqui começar uma nova vida, né? Uma nova etapa, né? Procure procurar um imóvel que realmente oportunize você a crescer com aquele imóvel, que aquele imóvel, né, seja amigável a você, que aquele imóvel ele consiga incorporar o seu passado, manter o seu presente ativo e estar preparado para os desafios e conquistas futuras, né, Dudinho? Porque é É, isso, falar de nós, casa é passado, presente e futuro. nós somos uma espécie de interior, né, Ciro? Nós não somos viáveis ao relento, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, o vínculo com o nosso ninho, né, com o nosso habitat, ele é um coadjuvante importantíssimo na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, né? Então, eu acho, eu tenho visto no mercado imobiliário, assim, a procura de alguns clientes, de alguns usuários finais por imóveis prontos e mobiliados, né? Eu acho isso que a curtíssimo prazo pode até atender às necessidades, né? Mas essa desconexão, né? Essa falta de identidade com o espaço, ela pode ser prejudicial e a pessoa não percebe, Sim. né? Por que é muito desconfortável a gente passar uma vida morando em hotéis, por exemplo, né? Porque não tem identidade, né? Nesse lugar. O quanto é importante a gente entender, né? Que a gente não é viável ao relento, e isso implica que nós temos uma conexão de segurança e de proteção com o ambiente construído, né? Então, isso é fundamental a gente entender. Né? Então, e é bastante sintomático a gente perceber essa procura por um imóvel pronto e decorado. Olha que desconexão social que isso Demais, está demais. significando, né? Eu acho Você isso, eu acho isso assim muito sintomático. A gente precisa pensar sobre isso, né? Por que as pessoas e eu acho que dentro desse pensamento tá aquilo que a gente estava falando há pouco, que nós não sabemos comunicar a importância
do Da ambiente arquitetura. construído na vida das Sim, pessoas, com Ciro, certeza, né? Duda. Meu Deus, pelo amor de Deus, a gente precisa de locutores da importância disso, né? E Uhum. que a gente possa, com esses espaços como esse que tu está proporcionando agora, passar a conscientizar as pessoas pouquinho a pouquinho, né? É um serviço Sim, é um trabalho de formiguinha, isso, demais. mas é essencial. É passo a passo. É que assim, poxa, mas será que as pessoas vão me ouvir? Será que as pessoas vão fazer o que eu estou falando, né? Gente, ninguém é obrigado a nada. Mas assim como é uma cultura muito capitalista e muito cheia assim, digamos assim, onde o ego, né, ele sempre prevalece, né? Assim como foi formada, ela pode ser dissolvida ao longo do tempo. E cabe eu, a Duda e outros profissionais engajados com esses propósitos, porque, por exemplo, o meu propósito é realmente utilizar o meu conhecimento para propiciar a melhor qualidade de vida para todo mundo, ao longo do tempo, de forma independente e autônoma. Né? Creio que também a dia seja também esse propósito dela, porém vinculado ao mercado imobiliário. Então, a gente tem que fazer a nossa parte em divulgar. Né? A gente não pode ir para o túmulo com conhecimento, digamos assim, né? E quem não tem o conhecimento, né, procurar por ele. Né? Quem não tem tempo ou algo tipo, mas assim, procurar se informar já é um bom caminho, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente faz as diferenças, de pouquinho em pouquinho a gente vai brotando sementes, né? Não é, mas aquela questão, ninguém é obrigado a fazer nada, né, Dudinha? Ninguém é obrigado a nada. Não, é isso. Porém, a gente está aqui cumprindo a nossa função, digamos assim, né? A nossa função primordial de profissionais, né? Humanos, seres humanos, né? Que uma coisa é ser humano, outra coisa é ser humano, né? Que é diferente. Para realmente conseguir embasar, né, as melhores condições de vida para as pessoas. Eu olhei, tô olhando aqui que a Gláucia está assistindo e ela perguntou sobre os profissionais de home designer, né? Então, há pouco mesmo a gente estava falando da importância desses profissionais, né? Então, eu entendo perfeitamente, por exemplo, o quanto é interessante para um empreendimento ter uma unidade decorada, né? Um apartamento modelo. Eu entendo perfeitamente isso, porque é claro que a noção espacial que a gente desenvolve, né, na nossa profissão, ela é uma ferramenta do nosso trabalho, né? São redes neurais que a gente alimentou ao longo da nossa formação, né, que nos dão condição de fazer essa leitura, né, quando a gente entra no ambiente. Ó, então, aqui eu entendo que eu consigo ambientar uma boa sala, um bom quarto. E é claro que quem não é da área precisa, né, dessa orientação, e um apartamento modelo é sensacional para isso, né? O que me assusta muito mais é pensar que as pessoas queiram imaginar que morar num apartamento modelo para o resto da vida seja o Algo que viável. realmente vai abrigar as necessidades emocionais que ela vai ter, né? De se sentir conectada a esse espaço, né? Porque a gente se sentir Sim. conectado e pertencente, o enraizamento, a territorialidade é essencial para a nossa saúde emocional, né? Para o nosso bem-estar ao longo da vida. Então, eu acho que o arquiteto que trabalha com o design de interiores, ele é um psicólogo do ambiente, assim, né? Ele tem nas mãos, assim, essa varinha mágica de transformar aquele espaço num lar, né? Eu acho isso muito lindo, é uma grande responsabilidade. E eu acho que como a gente estava falando antes, são etapas do trabalho, né, que se complementam, né? É muito legal isso. Justamente, a gente sempre tem que se unir, né, Dudinha? Porque desde as épocas mais primordiais, se a gente está aqui hoje, é porque a gente teve essa conexão, a gente teve essa atitude de se reunir, né, para conseguir, né, enfrentar as dificuldades, né, e, enfim, fomentar a resiliência interna e coletiva, né? Então, a arquitetura é um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto E, entre os e, arquitetos, entre os engenheiros, diga. e que seja cada vez mais
Integrado? uma área integrada a outras disciplinas, Com né? Que certeza. seja cada vez mais um ato multidisciplinar, né? O projeto de arquitetura seja um ato multidisciplinar. Para isso, eu acho muito legal os métodos de charrete para desenvolvimento dos empreendimentos do mercado imobiliário, né? Já que hoje a gente está falando bastante sobre a adequação do mercado imobiliário, né? Porque a gente traz diversos players para o desenvolvimento do projeto, né? Isso eu acho assim muito rico, assim, dificilmente a gente não vai ter uma potencialização dos resultados quando a gente une atores de diversas áreas no desenvolvimento de um projeto, né? Isso só melhora Sim. o resultado. E Dudinhas, antes que eu me esqueça, que o nosso tempo infelizmente já vai Eu vi. acabar. Sim, olha, e esses atores, né, diversos, né, quanto mais também envolver a intergeracionalidade, que uma coisa não vai de Maravilha! encontro com a outra, é maravilhoso, gente. Maravilhoso Pessoas que estão isso. saindo da universidade, pessoas que já estão formadas ao mercado e pessoas que já estão ali, né, com uma experiência extremamente rica, é maravilhoso, né, condensar todo mundo. Eu fico assim, né, é tão mágico e é tão básico, né, que é muito bom disseminar isso, né, Dudinho? É isso aí. Não, então a gente faz isso, tenta fazer todo dia, né, da melhor forma possível. Então é isso, Dudinha, muito obrigado por ceder esse tempinho para conversar aqui com o pessoal sobre esse assunto tão importante, porém tão pouco mal falado Obrigada. atualmente, né? E é sempre um prazer, né, Obrigada, Si. conversar com você e fazer Sabe que trabalho eu também. amo conversar contigo. Adoro. A gente fica 1000 horas conversando. Eu adoro. Se deixar, né, Dudinha? Obrigada. Obrigado a você, ó. Beijo, Dudinha. Beijo, pessoal. Obrigado Obrigada. demais quem está assistindo e ótimo dia para vocês. E bom Beijinho para comecinho de Glaucia aqui, mês. ó. Tchau, tchau, Beijinho, Ana Luísa. Gláucia. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia para todo mundo, tá certo, gente? Para Obrigada. quem vai assistir depois. Beijos. Tchau, gente. Obrigado.